Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos dando início ao nosso importante propósito, onde estaremos meditando, mergulhando na carta de Paulo aos Efésios. Então, semana de Efésios, vamos estar vendo as riquezas de Deus liberadas ao nosso coração, para que sejamos edificados e a palavra do Senhor possa crescer no nosso interior para cumprirmos os propósitos que Ele mesmo nos chamou. Eu quero compartilhar contigo, então, dando início no capítulo 1, falando sobre este livro tão importante do Novo Testamento, essa epístola de Paulo aos Efésios, está então destinada a uma cidade, a cidade de Éfeso. Era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Ela era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole daquele tempo. Uma cidade com cerca de 300 mil habitantes. Havia nela também uma estrutura econômica e também pelas questões religiosas a cidade se destacava muito. Estima-se que a construção do templo de Diana de Éfeso, levou 220 anos para que fosse concluído. E essa cidade, então, tinha, naquele tempo, um impacto, uma relevância muito grande de transações comerciais. E é nesse contexto que Paulo chega em Atos capítulo 19, onde nós temos ali no Novo Testamento um relato do impacto que a mensagem do Evangelho causa. Ali então, Paulo chega para estar com os irmãos, com os discípulos, e ele percebe que aqueles irmãos estavam dando os primeiros passos no Evangelho. Aqueles irmãos estavam caminhando, mas a grande pergunta que muitos de nós até mesmo faz quando estamos em nossos contextos na igreja do Senhor: varões, acaso recebestes o Espírito Santo? E ali então eles recebem o Espírito Santo e começa uma revolução naquela cidade, até aquele grande embate. O texto que nos relata a grande batalha ali, Paulo proclamando o Evangelho e aquela multidão que estava adorando, que fazia parte da estrutura do templo da deusa Diana, entraram naquele embate com a mensagem do Evangelho que estava sendo liberada. Milagres, conversões incríveis, marcantes, discípulos sendo levantados. Tudo isso foi o ambiente que fez parte do começo da proclamação do Evangelho com a chegada do apóstolo Paulo. A igreja foi estabelecida e a partir dali começa então uma grande obra. Éfeso também é citada, por exemplo, quando Timóteo, o jovem pastor Timóteo, está apacentando aquela igreja e ali Paulo envia a carta para que ele pudesse doutrinar a igreja. Paulo entende que Timóteo era o jovem pastor destinado, um homem de confiança. Paulo chama de filho, um filho amado, fiel. E ele então percebe que ele deveria estar doutrinando, direcionando aquela igreja. Uma igreja que foi gerada de uma forma muito especial, uma igreja que também cresceu muito ali naquela cidade, e Paulo envia Timóteo. Timóteo passa a apacentar aquela igreja. E então, as cartas ali, 1ª e 2ª Timóteo, são destinadas para a igreja também em Éfeso. Podemos também ver o relato sobre a cidade, a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse. Ela é uma das 7 cartas que o anjo da igreja deve receber para entender a revelação do Senhor para aquele tempo. E é nesse ambiente que eu quero compartilhar com você alguns pontos muito relevantes, muito importantes aqui para a nossa meditação de hoje. Essa mensagem, a epístola de Paulo aos Efésios, ela tem marcas realmente impressionantes. Numa única, em 6 capítulos, nós vamos ver, por exemplo,
o tema o corpo de Cristo, o mistério do Evangelho, acerca da plenitude no Espírito, os assuntos como família e batalha espiritual estão sendo trazidos como chaves mestras do reino de Deus, como uma revelação ao coração da igreja desse tempo. E aí eu quero considerar com você três bases, três importantes princípios, começando hoje então pelo capítulo 1. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, então, versículo 13, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Glória a Deus. Primeiro princípio que nós queremos ver aqui, que nesse capítulo 1 traz e que devemos considerar bastante, é sobre o selo do Espírito. Nós temos o selo do Espírito Santo. O processo inteiro da salvação está descrito nesse versículo 13, onde nós passamos a ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e na maneira com que cremos, passamos a então receber o selo do Espírito Santo, a proclamação dessa mensagem, esse evangelho que nos traz, então, agora o entendimento sobre a salvação, a chegada dessa palavra no nosso espírito, a forma com que cremos nessa mensagem e, a partir dali, recebemos o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito é uma linguagem tão tremenda ao nosso coração. Veja, o selo ele vai falar de uma transação comercial consumada. Considere comigo algumas marcas dessa importante palavra aí, o selo do Espírito. Então, primeiro é uma transação comercial consumada. O selo também indica direito de posse. Uma transação comercial consumada no sentido de que era a garantia, era o que estava concretizando de que aquele envelope, talvez aquela mercadoria que estava sendo entregue, ela estava realmente em ordem, a transação comercial estava em ordem. Logo, também o selo, ele pode indicar um direito de posse, é um direito de posse. A partir dali, você pode, então, entender que existe ali um dono, existe alguém que passa a ter o domínio sobre. É um direito de posse, o selo, como o gado recebia o selo para indicar o direito de posse de seu senhor, o escravo tinha o selo do seu senhor, o direito de posse. E nós estamos entendendo que essa linguagem cai ao nosso coração. O terceiro, indicava também o selo, indicava segurança e proteção. Aquela mercadoria seria transportada, o selo então ali indicava que seria transportado e seria protegido da maneira adequada. O selo fala também da autenticidade, com uma assinatura do dono, a genuinidade daquele documento, uma assinatura que comprova que aquele documento é genuíno, uma assinatura que torna autêntica. Nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. E por termos recebido o selo do Espírito, nós passamos a ter, então, essa convicção de que temos um Senhor sobre as nossas vidas, de que a nossa conversão é autêntica por causa das marcas do Espírito Santo. Temos a certeza também de que nós fomos transportados de uma forma legal, correta, de uma forma onde estávamos no império das trevas e o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E podemos também ter a convicção em nosso espírito de que o Senhor nos torna agora autênticos filhos de Deus. Então, primeiramente, no versículo 13, estamos falando sobre o selo.
O segundo ponto que eu quero considerar com você está no versículo 14, aqui nesse capítulo. Diz assim a palavra: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A segunda questão que nós devemos considerar, que Deus pode ministrar ao nosso coração uma segurança muito grande, é que isto traz uma garantia para todos nós. Nós temos uma garantia. O texto usa a expressão aqui que é o penhor. E o penhor, ele nos indica essa garantia. O penhor era uma expressão grega que traz a ideia de um primeiro depósito para que depois seja realmente retirado, para que depois essa garantia que era o primeiro depósito, para que depois a pessoa pudesse vir e realmente retirar aquilo que estava sendo acordado ali. Era um primeiro depósito para que depois pudesse resgatar. Então essa é a expressão do texto, o penhor da nossa herança. E isso é como uma aliança que se coloca para se estabelecer o casamento. Alguém põe a aliança na mão direita e ali é um penhor, porque logo depois vai vir para pôr a aliança na mão esquerda para o resgate, para que se faça então, se concretize aquele casamento. Então nós recebemos, irmãos, com o Espírito Santo, a primeira parcela de um pagamento. Com o Espírito Santo sobre nós recebemos a primeira parcela. No momento que nós nos convertemos, e é isso que o texto está trazendo de tão rico e que gera ao nosso coração essa convicção. Recebemos a primeira parcela de um pagamento. Quando você hoje está aqui em Cristo Jesus, o Espírito Santo veio sobre a sua vida, você foi selado. E é como se o Senhor trouxesse, aqui a Bíblia diz, o penhor da nossa herança. Ele traz sobre nós, então, a primeira parcela de um pagamento que passa a nos colocar numa tranquilidade de que o pagamento integral será feito. Sabe, o pagamento integral será feito. Em breve o Senhor voltará. E a palavra, ela nos fala sobre esse penhor até o resgate da sua propriedade. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a sua eterna glória. Quando você recebeu o selo do Espírito Santo, você recebeu essa primeira garantia de que o Senhor nos acolheu e o Senhor está nos preparando e que vai estar nos levando para a sua eterna glória. Essa é a garantia que temos. E assim, meus irmãos, a nossa relação com Deus é essa. É uma relação de amor. Cristo e a igreja. É como uma relação real de amor. Esse casamento, ele está sendo preparado e em breve será celebrado. O terceiro ponto que eu quero colocar para você, a terceira e última expressão importante que eu encontro, além de cada versículo Deus poder falar conosco nesse capítulo 1, mas eu quero destacar o versículo 18, onde Paulo está dentro da sua oração e ele usa uma expressão aqui que salta ao meu coração hoje e que eu quero ministrar a você essa palavra. Diz assim no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. A oração de Paulo, nesse momento, é uma oração de alguém que desejava para os irmãos da igreja em Éfeso uma experiência incrível, sobrenatural. A oração que ele estava fazendo, que estava trazendo, era não apenas uma oração para que eles fossem abençoados. Ele começa o texto dizendo sobre as bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestes.
falando sobre a convicção que podemos ter de que o Senhor vai prover todas as coisas. Mas olha, meus irmãos, nesse momento, essa é uma oração que ele faz, pedindo que esses irmãos eles fossem tomados de uma forma plena e que os olhos do coração deles fossem iluminados para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender a esperança do chamamento, a esperança do propósito de Deus que precisava acender no coração deles. E olha, o mundo antigo, ele era um mundo de uma falta de esperança tão grande. Era um mundo onde as pessoas estavam vivendo uma situação de opressão contínua. Era um tempo sem esperança, era um tempo onde a sensação que se tinha era de densas trevas. Um tempo de falta de iluminação, um tempo de sombras. E a palavra do Senhor, Paulo orando para que os olhos do coração daqueles irmãos fossem iluminados. O tempo que nós estamos vivendo hoje não é diferente. Os dias de hoje nos relatam um tempo onde nós estamos realmente percebendo pessoas que podem estar caindo em desesperança. Pessoas que estão com medo, pessoas que não sabem o dia de amanhã, que estão com incertezas e dores podem estar sendo geradas aí. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde realmente não há uma convicção sobre os dias que virão, mas quando nós oramos dessa forma, e eu quero crer e profetizar sobre a sua vida, que você também esteja recebendo essa iluminação no seu coração, que o seu coração ele possa receber essa mensagem, que a sua mente seja iluminada, que a sua mente seja esclarecida e que o seu coração possa arder, possa queimar em fogo pela presença da glória de Deus. Que a palavra do Senhor venha iluminar a sua mente e os seus olhos espirituais venham se abrir e que o seu coração venha queimar. Mente iluminada e coração queimando. Essa é a forma com a qual nós vamos atravessar este tempo e entrar numa nova estação. E nessa nova estação, nós iremos continuar sendo proclamadores de esperança. Eu convido você para mergulhar nesse texto, para ler, reler e estar crendo que essa mensagem vai entrar no seu espírito. E que você viva um tempo novo na sua casa, na sua família e como igreja do Senhor. Que sejam iluminados os olhos do seu coração. Então, nós concluímos aqui vendo a importância do selo, da garantia e dos nossos olhos que serão iluminados, o nosso coração que receberá a luz da glória, da presença de Deus, o fogo da presença da glória de Deus, que vai queimar o nosso coração, para que sejamos igreja do Senhor nesse tempo. Um grande abraço para você, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Amanhã estaremos juntos com o capítulo 2 de Efésios. Fique na paz. Tchau, tchau.